Você acredita que a sua salvação pode ser perdida? Primeiro nós teremos que entender o que é a salvação, quem conquista a salvação e por que nós necessitamos ser salvos. Nós temos meditado todos os dias na Sagrada Escritura, 5h59 da manhã. Nós temos esse momento de comunhão, esse momento onde nós lemos 4 capítulos, vemos os fundamentos da fé, as principais questões que abordam o protestantismo, o cristianismo em si. E convido você a refletir acerca desses assuntos hoje. Hoje nós vamos abordar sobre Dort, artigos 5 ao 10, e depois nós vamos ler Isaías dos 50 a 53. Então, esteja conosco, que Deus nos capacite, que Deus ilumine nosso coração por intermédio do Espírito Santo para que possamos compreender sua vontade boa e perfeita e agradável. Bom dia a todos, vamos para mais um dia. Artigo 5. As consequências desses graves pecados. Nós abordamos ontem os 4 capítulos antecedentes acerca dessa doutrina que chama-se Perseverança dos Santos. Do que se trata? Justamente do assunto que eu acabei de mencionar, acerca daqueles que são eleitos por Deus desde antes da fundação do mundo. Deus os capacitará a perseverarem, de maneira do qual Deus inclinará os seus corações e os conduzirá de maneira poderosa a preservarem, a perseverarem, a andarem conforme a sua boa vontade, de maneira que o homem não consegue fazer isso sozinho. No artigo 1º, abordamos sobre os regenerados não estão livres do pecado interior. No 2º, os pecados diários da fraqueza, Deus preserva os que são seus. O artigo 4, os santos estão sujeitos a cair em pecados graves. Observe que não se trata de uma vida perfeita, mas trata de uma vida completamente sustentada por Deus, o autor e consumador da nossa fé. O artigo 5º, ele utiliza alguns versos, do quais eu vou mencioná-los. Segundo Samuel, capítulo 12, verso 1. Então o Senhor enviou o profeta Natã a Davi. Ele foi até o rei e lhe disse: havia 2 homens em certa idade, um era rico e o outro pobre. Por que menciona esse verso? Você terá que ler o capítulo inteiro, tal qual havia sido mencionado ontem, quando mencionou acerca do pecado de Davi adulterando com Batseba. Agora, nós vemos aqui a consequência. A consequência é justamente ele sendo exortado por Deus através do profeta, de forma que o seu filho morre, o seu filho sofre a consequência dos seus pecados, a sua linhagem naturalmente começa a sofrer as consequências dos seus erros. Observe que não se trata de uma maldição hereditária, mas se trata de consequências dos nossos atos. Observe que todos os nossos erros geram marcas nas pessoas que nós mais amamos. Por exemplo, eu sou uma pessoa que vivi uma vida completamente distante de Deus, negando a Deus, contraí relacionamentos dos quais eu nem sabia por que me relacionava, ou melhor, eu sabia, eu buscava meu prazer. Tive filhos oriundos desse relacionamento. Quando você tem um filho do qual ele não possui uma família, já antes a família, quando você se une em uma só carne, você tem plena consciência do que é, você simplesmente está com uma pessoa por conta da conveniência daquilo que ela te oferece, e ela também por conta daquilo que você oferece a ela. Quando param de oferecer aquilo do quais aparenta ser útil, naturalmente rompe-se esse vínculo. Então, nosso objetivo não era realmente estar alicerçado dentro de uma palavra, da verdade que é universal e intransponível. Nós estávamos simplesmente vivendo a nossa vida conforme os nossos desejos. Então, nossos filhos naturalmente sofrem as consequências disso. Você sabe hoje o quanto que uma criança é afetada por conta de um relacionamento que foi
rompido, nós vemos de maneira clara todos os efeitos que desencadeiam dos nossos atos ruins. Tenho que falar com meus filhos hoje acerca do meu passado, porque, embora já tenha muito tempo de conversão, uma década, não se trata disso, porque existem coisas do passado do quais estarão sempre ali como verdadeiras sombras. Então, que nós possamos prestar muita atenção na consequência desses nossos atos, tá? Deu para entender? Ficou claro este exemplo? Continuemos. Efésios capítulo 4, verso 30. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, o selo que ele colocou sobre vocês para o dia em que nos resgatará como sua propriedade. Salmo 32, verso 3. Enquanto eu recusei a confessar meu pecado, meu corpo definhou, e eu gemia o dia inteiro. Dia e noite tua mão pesava sobre mim. Minha força evaporou como água no calor do verão. Finalmente confessei a ti todos os meus pecados, e não escondi mais a minha culpa. Disse comigo, confessarei ao Senhor minha rebeldia, e tu perdoastes toda a minha culpa. Números, capítulo 6, verso 25. Que o Senhor olhe para você com favor e lhe mostre bondade. Vamos ao expresso no artigo 5. Eles, no entanto, por causa desses pecados grosseiros, ofendem profundamente a Deus. Tornam-se culpados de morte, entristecem o Espírito Santo, suspendem o exercício da fé, ferem gravemente as suas consciências e, algumas vezes, perdem o senso do favor de Deus, até que voltem ao reto caminho sinceramente arrependidos e a face paternal de Deus volte a brilhar sobre eles. Observe que acima dessas consequências que eu manifestei reais, visíveis, existe uma que é mais real e mais visível do que essas, porque ela é feita diante dos olhos do Senhor. A maldade, os erros, todos os nossos pecados geram consequências graves. O pecado sempre nos levará à morte. Então, que nós possamos crer no que as Sagradas Escrituras dizem, nas advertências. Nós somos também responsáveis pelas nossas escolhas diárias. Então, observe essa linha tênue que eu sempre menciono a vocês acerca da responsabilidade humana e da soberania divina. Nós somos responsáveis, nós temos que tomar decisões, senão nós arcaremos com as consequências das nossas escolhas. Ou melhor, sempre nós arcaremos com a consequência das nossas escolhas. Nós agimos e não sabemos quais são as consequências dessas ações. Nós não sabemos. Agindo certo, nós não temos certeza que as coisas ainda irão dar certo no final, mas agindo mal, nós sequer podemos imaginar o que as coisas vão acontecer. Nós dependemos única e exclusivamente de fatores randômicos? Óbvio que não. Nós agimos esperando que resultados aconteçam. Ainda que eles sejam incertos, nós temos a plena consciência de ter agido certo. Então, haja de maneira certa. Não espere que o pecado tome conta da sua vida, porque cada vez mais você poderá examinar a si mesmo, à luz da Sagrada Escritura, e ver se de fato você morreu para si mesmo e vive para a glória de Deus. Artigo número 6. Deus não permitirá que seus eleitos se percam. Perdão. Efésios, capítulo 1, verso 11. Além disso, em Cristo, nós nos tornamos herdeiros de Deus, pois Ele nos predestinou conforme seu plano e faz que tudo ocorra conforme a sua vontade. Observe que Deus faz tudo que ocorra conforme a sua vontade. Efésios capítulo 2, verso 4. Mas Deus é tão rico em misericórdia e nos amou tanto. Salmo 51, 13. Então ensinarei teus caminhos aos rebeldes e eles voltarão a ti. Observe que aqui também esse salmo se trata justamente de um salmo de Davi, onde após acontecer aqueles fatos deploráveis, acontece o seu arrependimento e ele escreve esse salmo. Depois leiam esse Salmo 51, que é muito belo. Nós já abordamos ele aqui também. Em Gálatas, capítulo 4, verso 5. Assim o fez para resgatar a nós que estávamos sob a lei, a fim de nos adotar como seus filhos.
1 João capítulo 5, verso 16 ao 18. Se alguém vir um irmão cometer pecado que não leva à morte, ore por ele, e Deus dará vida a esse irmão que pecou de maneira que não leva à morte. Mas há o pecado que leva à morte, e não digo que deva devorar por aqueles que o cometem. Toda injustiça é pecado, mas nem todo pecado leva à morte. Sabemos que os nascidos de Deus não vivem no pecado, pois o Filho de Deus os protege e o maligno não os toca. Então observe, sabemos que os nascidos de Deus não vivem no pecado. Viver no pecado é muito diferente de pecar, tá? Viver aprisionado pelo pecado é completamente diferente de pecar. Nós sabemos que os nascidos de Deus não vivem no pecado, pois o Filho de Deus os protege, o maligno não toca. Se você verdadeiramente está em Deus, saiba que Deus tem te guardado, Ele te guardará. Você também deve observar essas palavras para que você se afaste sempre da aparência do mal. Preste muita atenção quanto a todas essas questões, tá? Em Mateus, capítulo 12, verso 31, por isso eu lhes digo, todo pecado e toda blasfêmia serão perdoados, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Verso 32. Quem falar contra o Filho do Homem será perdoado, mas quem falar contra o Espírito Santo não será perdoado, nem neste mundo, nem no mundo por vir. Esses são os versos que definem esse artigo 6. Pois Deus, que é rico em misericórdia, segundo o seu propósito imutável de eleição, não retira completamente o seu Espírito Santo dos que lhe pertencem, mesmo na sua deplorável queda. Tampouco permite que se afundem, tanto a ponto de caírem da graça da adoção e do estado da justificação, ou que cometam o pecado para a morte, isso é, o pecado contra o Espírito Santo, e que, totalmente abandonados por ele, se lancem na ruína eterna. Observe que aqueles que Deus elegeu desde antes da fundação do mundo, Ele manifestará a sua misericórdia. Imagine que isso não é trazer privilégios a alguns. Pensa que a salvação pertence a Deus, Ele entrega a quem Ele quer. Ele não era obrigado a salvar ninguém, Ele não deve a salvação para ninguém. Mas você, que foi eleito por Deus, deve ter consciência deste favor imensurável do qual foi feito pela sua vida. Se você hoje reconhece como filho de Deus, que você se prostre diante do Senhor, que você renda glória somente a Ele, que você saiba esse favor imerecido ao qual foi concedido. Você naturalmente poderá olhar para a sua vida e ver que não há nada de bom em você do qual pudesse fazer com que Cristo o salvasse. Mas, no entanto, Ele escolheu te salvar, porque não é sobre você, é sobre Ele. Então, Ele é rico em misericórdia. Segundo esse seu propósito imensurável, Ele continuará manifestando o amor, a sua misericórdia, não por conta do que você é, mas única e exclusivamente por conta do seu imensurável amor. Embora essas quedas sejam graves e terríveis, nós cremos justamente conforme está escrito, que Deus não permitirá que ele se perca com completo. Nós podemos ver aí Davi, nós podemos ver Pedro, nós podemos ver esse favor de Deus sobre essas vidas, os conduzindo e os direcionando. Como Deus faz isso, só Ele poderá explicar, de maneira que Ele age soberanamente. Mas nós temos a certeza de que sozinho o homem não pode fazer isso, porque o homem estava completamente morto em seus delitos e pecados. E dessa forma, ele não pode se voltar a Deus. Todos os atos que visam glorificar a Deus, é Deus agindo por intermédio do seu Santo Espírito dentro dos nossos corações, fazendo com que a gente viva essa natureza do qual foi perdida com a queda. E vivemos essa natureza única e exclusivamente porque assim Ele escolheu habitar dentro de nós. Que possamos render glórias a Ele por este amor imerecido. Artigo de número 7. Deus renovará os seus eleitos para o arrependimento. Olha que interessante. Menciona mais uma série de artigos diversos. 1 Pedro, capítulo 1, verso 23. Pois vocês nasceram de novo, não para uma vida que pode ser destruída, mas para uma vida que durará para sempre, porque vem da eterna e viva palavra de Deus. Observe que nós falamos justamente dessa
dessa palavra que salva efetivamente e não simplesmente possibilita uma salvação. Nós cremos que o poder dessa palavra é de resgatar o homem da morte para a vida, não meramente possibilitar, de maneira que o homem sustente a sua parte, que o homem faça a sua parte. Não, Deus escolheu te salvar. Por conta dele que você pode ter esperança. Porque se você depositar esperança em você está completamente perdido. 1 João capítulo 3, verso 9. Aquele que é nascido de Deus não vive no pecado, pois a vida de Deus está nele. Logo, não pode continuar a pecar, pois é nascido de Deus. Mais uma vez, observe que antes nós mencionamos também 1 João capítulo 5, verso 16 e 18, agora 1 João capítulo 3, verso 9. Aquele que é nascido de Deus não vive no pecado, pois a vida de Deus está nele. Logo, não pode continuar a pecar, pois é nascido de Deus. Então, tenha essa plena convicção de que o pecado não mais faz parte da sua vida. O pecado é um mero acidente. O pecado é algo que é repugnante. Você não peca já de maneira completamente entregue a esse pecado. Esses pecados são acidentes no meio dessa nossa trajetória que visa glorificar o nome do Senhor. 2 Coríntios capítulo 7, verso 10. Porque a tristeza que é da vontade de Deus conduz ao arrependimento e resulta em salvação. Não é a tristeza que causa remorso, mas a tristeza do mundo resulta em morte. Lembre-se, aqui nós podemos utilizar o exemplo de Pedro e de Judas, conforme está ali no capítulo 13 de João. Você vai ver a ceia do Senhor, Jesus advertindo mais uma vez Judas e depois manifestando também para Pedro que ele haveria de o trair. No entanto, você vê que a tristeza gerou arrependimento posteriormente em Pedro, contudo, a Judas teve apenas remorso, o que gerou em morte, literalmente morte, a ponto dele ir e tirar a sua própria vida, enquanto Pedro vai e se prostra aos pés de Cristo. Salmo 32, verso 5. Finalmente, confessei a ti todos os meus pecados, e não escondi mais a minha culpa. Disse comigo, confessarei ao Senhor minha rebeldia. Tu perdoastes toda a minha culpa. 51, verso 19 de Salmos. Então te agradarás do sacrifício de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas. Sobre teu altar, novilhos voltarão a ser sacrificados. Continuando, Filipenses capítulo 2, verso 12. Quando eu estava aí, meus amados, vocês sempre seguiam minhas instruções. Agora que estou longe, é ainda mais importante que o façam. Trabalhem com afinco a sua salvação, obedecendo a Deus com reverência e amor. Observe que nós somos ordenados a trabalhar com afinco a salvação, obedecendo a Deus com reverência e amor. Nós devemos sempre ser obedientes. Que você possa se voltar ao Senhor em obediência, sabendo que a sua palavra é a palavra que administra a sua vida, que ordena a sua vida, que direciona a sua vida para uma prática que visa glorificar o nome dele. Se você não observa a palavra, você não provavelmente manifestará que você não ama a Deus. O Deus que você diz crer é uma mera ilusão, uma criação da sua cabeça, porque Deus escolheu se revelar por intermédio da sua soberana palavra, e nós temos por obrigação e obediência lermos essa palavra e desfrutarmos de todos os seus benefícios, desfrutarmos de toda a sabedoria que ali está, sabendo que essa sabedoria ficará gravada dentro de nós, ou melhor, já está gravada dentro de nós. O artigo de número 7 continua então dizendo: pois Deus, em primeiro lugar, calma aí, só um minutinho, deixa eu ver um negócio aqui. O artigo 7, olha como diz: pois Deus, em primeiro lugar, preserva neles durante a queda a sua semente perecível, de regeneração para que ela não morra e seja lançado fora. Além disso, através da sua palavra e do seu espírito, ele certamente e eficazmente os renova para arrependimento.
O resultado é que se afligem de coração com uma tristeza espiritual, pelos pecados que cometeram. Buscam e obtêm pela fé, com o coração contrito, o perdão do sangue do mediador. Experimentam novamente o favor de um Deus reconciliado e adoram suas misericórdias e fidelidade. Daí em diante passam a desenvolver mais diligentemente a própria salvação, com temor e tremor. Então, mais uma vez, nós vemos aqui Deus fazendo com que o homem, de certa forma, se volte para ele. Lembre-se, nós não nos voltamos para ele de maneira natural. Nós nos voltamos a ele pelo agir do Espírito Santo, que é uma obra sobrenatural. E nós dependemos única e exclusivamente dele. Ele certamente, eficazmente, os renova para o arrependimento, por intermédio da sua palavra e do seu Santo Espírito. Então, prestem muita atenção quanto a essas questões, tá? Nós sabemos que Deus sempre será rico em misericórdia e, segundo o seu propósito imutável de eleição, não retira completamente o seu Espírito Santo daqueles que lhe pertencem, conforme nós vimos. Então, o artigo 8 diz: a graça do triuno Deus preserva. Salmo 33, verso 11, mas os planos do Senhor permanecem para sempre, seus propósitos jamais serão abalados. Então observe, se Deus não escolhesse salvar um povo para si, não haveria ninguém que haveria de ser salvo, porque se dependesse da vontade do homem, o homem sempre se afasta de Deus. Desde dos nossos pais Adão, quando eles pecam, eles fogem de Deus e fazem para si vestes de figueira. Assim continua sempre o homem fugindo de Deus. Então Deus vem até nós e nos transforma, e nos preserva e nos mantém. Hebreus capítulo 6, verso 17. Deus também se comprometeu por meio de um juramento para que os herdeiros da promessa tivessem plena convicção de que ele jamais mudaria de ideia. Olha que interessante. Deus não muda de ideia, ele não olha para você e fala assim, hoje você está salvo, amanhã não. Se você fizer as coisas direitinho. Mente-se, essas religiões são religiões pagãs que pensam dessa forma. O cristianismo parte justamente da certeza, o protestantismo parte da certeza do que as Sagradas Escrituras emanam, do qual este Deus que o chama também o capacita e também o sustenta. Essa é a certeza que emana das Sagradas Escrituras, onde não há mérito no homem, somente glória seja dada a Deus. Romanos capítulo 8, verso 30. Depois de predestiná-lo, ele os chamou, e depois de chamá-los, declarou justos, e depois de declará-los justos, lhes deu sua glória. Romanos 8, verso 30. No 34 diz, quem nos condenará então? Ninguém, pois Jesus Cristo morreu, ressuscitou e está sentado no lugar de honra, à direita de Deus, intercedendo por nós. Capítulo 9, verso 11. Antes deles nascerem, porém, antes mesmo de terem feito qualquer coisa boa ou má, ela recebeu uma mensagem de Deus. Essa mensagem mostra que Deus escolhe as pessoas conforme os propósitos dele. Lembre-se, aqui está tratando acerca de Esaú e Jacó. Leia com bastante atenção também Romanos, capítulo 9. Lucas, verso 22, capítulo 22, verso 32. Contudo, supliquei em oração por você, Simão, para que sua fé não vacile. Portanto, quando estiver se arrependido e voltado para mim, fortaleça seus irmãos. Este Simão é Pedro, o qual posteriormente o Espírito Santo habita seu coração e o transforme e o regenere. Por intermédio da vida de Pedro, na primeira ministração, o Espírito Santo age, converte 3.000 corações. Efésios capítulo 1, verso 13. Agora vocês também ouviram a verdade, as boas novas da salvação. E quando creram em Cristo, ele coloca sobre vocês o selo do Espírito Santo, que havia prometido. Observe que nós ouvimos as verdades, as boas novas da salvação, nós cremos, nós respondemos isso, mas respondemos porque Deus regenera o nosso entendimento, nos concede a fé, gera arrependimento e nós, dessa forma, nos tornamos participantes disso. E ele coloca sobre nós este selo, que é o Espírito Santo, que havia sido prometido. Então,
a definição do artigo diz: assim não é pelos seus próprios méritos ou força, mas pela imerecida misericórdia de Deus, que eles não se desviam totalmente da fé e da graça, nem permanecem caídos para se perderem totalmente no final. Observe mais uma vez este verso. Não é pelos seus próprios méritos ou força, mas pela imerecida misericórdia de Deus, que eles não se desviam totalmente da fé e da graça, nem permanecem caídos para perderem totalmente no final. É assim que a palavra de Deus nos diz. Dort é um presente que nós temos, onde nós temos ali esses artigos definidos de maneira muito clara acerca da salvação. Imagina que Dort não reproduz completamente o Evangelho, mas acerca de pontos fundamentais que emanam das Sagradas Escrituras, sendo a questão soteriológica, essa questão que aborda a salvação, o principal, porque Cristo veio fazer o quê? Nos salvar. Mas nos salvar do quê? Se você não tiver consciência que ele veio te salvar de si mesmo, que você estava morto de seus delitos e pecados, de nada adianta. Você vai simplesmente fazer uma mera repaginação na sua vida, mas ele não quer fazer da sua vida uma repaginação, ele quer que você morra para si mesmo e viva para a glória dele. Então, pense muito bem a respeito disso. A maneira como você crê determinará a maneira como você age. Que você seja completamente transformado pelo agir dessa palavra que nos transforma. Continua dizendo ainda nesse artigo 8. Quanto a eles, isto facilmente poderia acontecer, sem dúvida. Mas quanto a Deus, não há a menor possibilidade que isso aconteça. Olha que interessante. Quanto a eles, isto facilmente poderia acontecer. E aconteceria sem dúvida. Se dependesse do homem, sem dúvida, o homem perderia a sua salvação. Se dependesse do homem ser salvo por conta daquilo que ele faz, naturalmente o homem perde. O homem não consegue sustentar aquilo que ele não conseguiu conquistar. Então, se apegue naturalmente a ele, sobrenaturalmente a ele. Continuemos. Mas, quanto a Deus, não há a menor possibilidade que isso aconteça, pois o seu conselho não pode ser mudado. A sua promessa não pode falhar. O chamado segundo o seu propósito não pode ser revogado. O mérito, a intercessão e a proteção de Cristo não podem ser anulados. E o selar do Espírito Santo não pode ser frustrado nem destruído. Dependemos única e exclusivamente da graça e desse favor de Deus. Artigo de número 9. A certeza dessa preservação. Verso 31 em diante de Romanos 8. Leiam com bastante atenção depois, tá? Podemos dizer diante de coisas tão maravilhosas, se Deus é por nós, quem será contra nós? Se ele não poupou nem mesmo seu próprio filho, mas entregou por todos nós, acaso não nos dará todas as outras coisas? Quem se atreve a acusar os escolhidos de Deus? Ninguém, pois o próprio Deus os declara justos diante dele. Quem nos condenará então? Ninguém, pois o Cristo Jesus morreu e ressuscitou, está sentado no lugar de honra à direita de Deus, intercedendo por nós. O que nos separará do amor de Cristo? Serão aflições ou calamidades, perseguições ou fome, miséria, perigo ou ameaças de morte? E aí, continua, leia com bastante atenção. Que o nome do Senhor seja glorificado. Leia as Sagradas Escrituras e meditem nessas palavras que te trazem a segurança que você não encontra em lugar algum. 2 Timóteo, capítulo 4, verso 8. Agora o prêmio me espera, a coroa de justiça que o Senhor, o justo juiz, me dará no dia de sua volta. E o prêmio não será só para mim. 2 Timóteo, capítulo 4, verso 18, continua: sim, o Senhor me livrará de todo ataque maligno e me levará em segurança para o seu reino celestial. A Deus seja a glória para todos sempre. Amém. A certeza da preservação é definida da seguinte forma nesse artigo. Os próprios crentes podem ter a plena certeza da preservação do eleito para a salvação e da perseverança dos verdadeiros crentes na fé. Observe, verdadeiros crentes na fé. Nós não estamos abordando acerca de aqueles que estão mencionados em Mateus 7, salvo engano, a partir do verso 23, que falaram: Senhor, Senhor, em teu nome não curamos enfermos, expulsamos demônios, profetizamos. Ele dirá: apartai de mim, pois não vos conheço. Isso daí são falsas profissões de fé. Não se trata de pessoas que foram eleitas, se trata de pessoas que estavam vivendo vidas falsas.
congregando de maneira falsa, vivendo uma verdadeira falsidade, do qual na eternidade eles verão claramente isso. Eles verão que o que eles viviam não era verdade. Você deve já averiguar se o que você vive é de verdade. Se você congrega de fato em uma igreja onde o evangelho é pregado, porque se você congrega onde existe ali um falso profeta, você também será responsável disso. Lembre-se que os falsos profetas são juízos de Deus para os falsos crentes. Se você congregar em um lugar do qual o pastor, você vê que o pastor não condiz com o que as Sagradas Escrituras dizem, com o que é ministrado ali, não condiz com o que as Sagradas Escrituras dizem, e você permanece nesse lugar, você também é responsável por isso. Nós devemos observar com muita atenção todos esses detalhes. Por isso nós não poderemos imaginar, qualquer lugar que eu congregar está bom. Não, não é qualquer lugar. Você deve responder pelas suas escolhas diárias. Então, observe, tenha um olhar criterioso. Lembra-se dos bereanos, tudo que for dito, vai, leia, observe para ver se está de acordo com as Sagradas Escrituras. Não seja iludido por si mesmo. Não seja iludido pela sua própria mente, que sempre gosta de nos levar para um lugar de completa destruição. Então, continuaremos. A certeza dessa preservação. Os próprios crentes podem ter a plena certeza da preservação do eleito para a salvação e da perseverança dos verdadeiros crentes na fé. E estão, de fato, convictos, segundo a medida da fé de cada um deles, pela qual creem firmemente que são e que permanecerão membros verdadeiros e vivos da igreja, e que possuem o perdão dos pecados e a vida eterna. Observe, convictos na medida da fé de cada um deles. Observe que Deus que nos concede isso, nós devemos crer, se arrepender e devemos ser obedientes. A obediência sempre foi uma marca daqueles que foram chamados por Deus, do relacionamento com Deus. O relacionamento com Deus era mantido mediante essa obediência. Claro que hoje, ainda desobedientes, Deus continua nos tentando porque Ele habita dentro de nós. Ele habita dentro de nós, nos conduzindo dessa forma. Então, pense muito bem a respeito disso. Se de fato Deus habita dentro de você, ou você tem apenas um aspecto religioso, uma aparência de religião, Ele não está olhando para você apenas no culto. Você é o que você faz quando ninguém está vendo. Então, preste muita atenção acerca da sua vida, reflita acerca disso. Se você tem vivido de uma maneira qual envergonha o Senhor, se arrependa agora. Peça perdão ao Senhor, peça para que Ele te salve, para que Ele te regenere e para que Ele te esconda em Cristo Jesus. Artigo de número 10. A fonte dessa certeza. Romanos 8, verso 16 diz: pois o seu Espírito confirma o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Se somos seus filhos, então somos seus herdeiros, e portanto co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos de seu sofrimento, participaremos também de sua alegria. 1 João capítulo 3, verso 1. Veja como é grande o amor do Pai por nós, pois Ele nos chama de filhos, o que de fato somos. Mas quem pertence a este mundo não reconhece que somos filhos de Deus, porque não o conhece. Atos 24:16. Por isso procuro sempre manter a consciência limpa diante de Deus e dos homens. Romanos 8:37. Mas apesar de tudo isso, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Observe que a Sagrada Escritura sempre converge para a salvação mediante o poder de Deus agindo sobre nós, imundos pecadores. Algumas pessoas falam assim: não, nós não somos. Se você vai ver algumas pessoas falando: não, nós não somos pecadores. Não, esse é um verdadeiro equívoco e erro. Nós somos filhos, mas nós não deixamos de ser esses pecadores. Nós não somos condenados mais pelo poder do pecado, mas nós não deixamos também de ser pecadores. Somente na eternidade que o pecado não reinará mais em nossa vida. Por enquanto, não há mal nenhum que não emane justamente do nosso ser, porque o mal é justamente a perversão daquilo que é bom, e nós somos hábeis especialistas em perverter aquilo que Deus fez bom. 1 Coríntios capítulo 15, verso 19. Se nossa esperança está em Cristo, se nossa esperança em Cristo vale apenas para essa vida, somos mais dignos de pena em todo o mundo. Aqui a fala de Paulo. Artigo 10, a definição diz:
tal certeza não procede de alguma revelação particular ou fora da palavra, mas da fé nas promessas de Deus, que Ele revelou abundantemente em sua palavra para a nossa consolação. Procede do testemunho do Espírito Santo, que testifica com o nosso espírito que somos filhos e herdeiros de Deus. E, finalmente, da busca incessante e séria por uma consciência limpa e de boas obras. Então, nós vemos que o Espírito testifica em nosso espírito que nós somos herdeiros e filhos de Deus. E, finalmente, essa busca incessante e séria por uma consciência limpa de boas obras. Continua e termina dizendo: se os eleitos de Deus não tivessem neste mundo a sólida consolação da obtenção da vitória e da garantia infalível da glória eterna, eles seriam os mais miseráveis de todos os homens. Observe que nós não estamos fazendo algo para conquistar um favor de Deus. O favor de Deus foi sobre nós derramado por intermédio do sangue vertido na cruz do madeiro de Cristo Jesus. Que vocês possam ter essa certeza, que vocês possam saber que aquele que Deus chamou, Ele irá sustentar. Galego, e se eu não fui chamado? O simples fato de você questionar isso já demonstra que você se preocupa com as coisas de Deus. Continue clamando ao Senhor e naturalmente você verá essa transformação que é obtida não pelo seu mérito, mas sim pelo agir do Espírito Santo na sua vida, te transformando de glória em glória. Tenha certeza disso. Amanhã nós continuaremos a partir do artigo 11 até o 15, terminando dessa forma os 5 capítulos. Daí nós veremos as rejeições dos erros e a conclusão. Maravilhoso, que o nome do Senhor seja glorificado. Vamos para os 4 capítulos de hoje. Não vou ter tempo de falar de maneira abrangente sobre todos, e eu gostaria muito que vocês lessem de maneira integral todos esses capítulos. Por quê? Esses capítulos aqui são maravilhosos. Maravilhosos, maravilhosos. O capítulo 50, você vai ver a clara revelação de Cristo por intermédio desses versos. Alguns versos que são muito semelhantes a alguns que são mencionados posteriormente no Novo Testamento. Vocês vão ver ali também a causa dos homens serem justamente condenados. Olha ali, verso 1, você já vai ver. Não foram vendidos por causa de seus pecados, e sua mãe se foi por causa da rebeldia de vocês. A rebeldia que faz parte de nós. No verso 4, o Senhor soberano me deu suas palavras de sabedoria, para que eu saiba consolar os cansados. Nós vemos ali em Mateus 11, 28 também: vinde a mim os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Nós vemos justamente depois essas palavras serem cumpridas em Cristo. Verso 6 diz: ofereci as costas aos que me batiam e a face aos que me arrancavam a barba. Não escondi o rosto daqueles que zombavam de mim e em mim cuspiam. Cristo sendo ali completamente humilhado pelos homens aos quais ele veio salvar. Verso 10 termina: quem entre vocês teme ao Senhor e obedece a seu servo? Se vocês caminham na escuridão sem um raio de luz sequer, confie no Senhor e apoie-se em seu Deus. Mas tenham cuidado, vocês que vivem em sua própria luz, se aquecem com seu próprio fogo. Esta recompensa que receberão de mim, em breve cairão em grande tormento. Que vocês não depositem sua esperança na sua própria luz, mas sim saibam que vocês caminham em escuridão sem uma luz sequer. Por isso nós confiamos em Deus como aquele que ilumina nossos caminhos completamente escuros e tortuosos. Capítulo de número 51, um chamado para confiar em Deus. Ele manifesta também, inclusive, algumas questões aqui escatológicas, lembra de fim do mundo. Ele traz: os céus desaparecerão como fumaça e a terra se desgastará como uma peça de roupa. Os habitantes da terra morrerão como mosca, mas minha salvação é permanente. Meu governo justo não terá fim. Que vai muito ao encontro daquilo que nós acabamos de ler ali em Dort. Verso 8, na segunda parte, diz: minha justiça, porém, durará para sempre. Minha salvação continuará de geração em geração. Verso 11, os que foram resgatados pelo Senhor voltarão, entrarão em Sião, cantando, coroados de alegria sem fim. Tristeza e lamento desaparecerão, e eles se encherão de alegria e exultação. Deus poderoso nos salvando, mesmo sem merecermos, Ele escolheu derramar o seu amor sobre nós.
Verso 15: Pois eu sou o Senhor seu Deus, que agita os mares e faz as ondas rugirem. Meu nome é o Senhor dos Exércitos. Pus minhas palavras em sua boca e escondi em segurança em minha mão. Lembra-se depois de Jesus caminhando sobre as águas, dando ordem para que o mar se acalmasse, manifestando-se nosso soberano e grandioso Deus. Capítulo 52, nós vamos ver ali abordando acerca de Israel. Verso 10: O Senhor mostrou seu santo poder diante dos olhos de todas as nações. Todos os confins da terra verão a salvação de nosso Deus. Verão. Observe que se trata de algo do futuro, mas essa certeza que nós temos: Deus há de nos salvar, e Ele que manifesta o seu poder, resgatando aqueles que pecaram contra o seu nome, profanaram o seu nome, e ainda assim Ele se derramou por eles. Verso 13: Vejam, meu servo terá êxito, será muito exaltado. Muitos, porém, ficaram espantados quando o viram. Seu rosto estava tão desfigurado que mal parecia humano. Nós vemos aqui a clara reprodução da cruz do Calvário. Capítulo 53, leiam de maneira integral, pois ele é maravilhoso. Inclusive, tem uma música que chama-se Isaías 53, do Projeto Sola, do qual eu recomendo que vocês depois leiam. Leiam ou escutem essa letra, porque ela é maravilhosa e retrata justamente o que a Sagrada Escritura dizem. Olha o que ele diz: Não havia nada de belo nem majestoso em sua aparência, nada que nos atraísse. Foi desprezado e rejeitado, homem de dores, que conhece o sofrimento mais profundo. Demos as costas para ele e desviamos o olhar. E foi ele desprezado e não nos importamos. Apesar disso, foram as nossas enfermidades que ele tomou sobre si, foram as nossas doenças que pesaram sobre ele. Pensamos que seu sofrimento era castigo de Deus, castigo por sua culpa. Lembra-se, quando fala carregou as nossas enfermidades, não significa que ele carregou agora suas dores, que você não sentirá mais dor. Não, nesse corpo você padecerá. Claro que ele pode operar milagrosamente, mas nós sofreremos, nós continuaremos nesse corpo perecível, mas Deus salvou para a eternidade. Ainda que nosso corpo pereça, nossa alma será preservada, e posteriormente nós cremos justamente na ressurreição deste corpo. Que o nome do Senhor seja engrandecido, que o nome do Senhor seja louvado. Leia com muita atenção esses 4 capítulos. Amanhã nós abordaremos o capítulo 54 e 57. Veremos ainda no artigo 5º do Sino de Dort os artigos 11 ao 15. Então, no capítulo 5, artigos 11 ao 15. Tamo junto, que Deus os abençoe, que Deus os guarde e os proteja, que vocês tenham um dia maravilhoso. Rendam glórias a Deus, continue glorificando Ele por intermédio da sua vida. Leiam para ser sábios, obedeçam como filhos, que Deus capacite e nos dê sabedoria, pois isso é um dom dele. Nós não conseguiremos obter por intermédio da nossa intelectualidade, senão o Espírito agindo dentro de nós, estaremos perdidos. Um beijo no coração, qualquer dúvida manda em direct, compartilhe com o máximo de pessoas e comente para que essa publicação chegue em mais vidas. Tamo junto, um beijo no coração, até amanhã, se assim Deus permitir. 5h59, fui!